Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Eu parei a transmissão anterior porque ela estava com problema, mas a gente estava só no começo da live. Eu vou retomar para que o assunto fique introduzido de forma que você possa entender quando você assistir a esse vídeo. Então, o objetivo do nosso papo hoje é falar sobre algo que eu perguntei semana passada para vocês. Eu fiz a seguinte pergunta: você costuma terminar aquilo que você começa? A maior parte das pessoas até respondeu que sim, que costuma terminar o que começa. Mas tem um monte de pessoas que tem um problema sério com isso. Elas não conseguem dar continuidade aos projetos. Elas não conseguem terminar aquilo que elas começam. E como é que a gente lida com essa situação? A maior parte das pessoas vai dizer para vocês que quando você não termina algo que você começa, você está com um problema de motivação. Eu estou aqui para debridar isso um pouco com você, porque eu acho que dizer que isso é uma questão de motivação é muito simplório. Motivação é só um vetor na nossa vida, né? É como se fosse um carro que leva você até o seu destino. Mas a motivação não é o cerne desse problema. Você não termina aquilo que você começa, não por um problema de motivação, mas por uma questão de comprometimento. E aí agora a gente vai debridar um pouco mais, aprofundar esse assunto. Qual é a questão do comprometimento? Você não se compromete com as coisas que você não entende como necessárias. Se você entende que não é necessário que você faça ou conclua determinada tarefa, você não vai fazer isso. E como é que a gente debrida isso um pouco mais? O problema de comprometimento é uma questão ou de identidade ou de planejamento estratégico. Você não se compromete com aquilo que você não acredita. Seja porque você não acredita que isso é importante na construção do seu projeto, seja porque você não acredita que isso é importante para você enquanto indivíduo. E aí, ou vai ser uma questão de planejamento estratégico, análise estratégica, ou vai ser uma questão de autoconhecimento. E se você quer estar reconectando, voltou. E se você quer ter uma performance diferenciada, você vai saber cuidar muito bem do seu planejamento estratégico e muito bem da construção da sua identidade, de quem você é enquanto pessoa. Como é que a gente traz essa análise? É muito simples. Quando eu estou diante de alternativas, qual é a avaliação que eu faço? Eu faço uma avaliação estratégica. O que eu ganho e o que eu perco fazendo essa determinada atividade? Investindo tempo e recursos nesse determinado projeto. Como é que eu faço essa análise? É super simples. Existe uma série de ferramentas que a gente usa nesse caso. Mas quando a gente tem que ver uma questão de que aquele projeto, aquela atividade é ou não fundamental, se encaixa ou não no nosso projeto, a gente faz uma análise de planejamento estratégico. E quando é que eu vou fazer uma análise de identidade, de autoconhecimento? Quando eu já estou envolvido naquele projeto, ou seja, eu já escolhi, eu já estou dentro e não estou conseguindo performar, não estou conseguindo entregar, não estou conseguindo concluir aquilo que eu preciso concluir. E aí, percebe a diferença? Antes de eu decidir se eu vou fazer a atividade A ou a atividade B, se eu vou me inscrever nesse curso, se eu vou fazer faculdade de arquitetura ou de economia, o que eu faço? Eu faço uma análise do que eu ganho e do que eu perco fazendo aquela atividade. O que eu ganho e do que eu perco abrindo uma empresa para vender calçados nessa cidade, nesse bairro específico. Vou fazer toda uma análise estratégica disso. Quem são meus concorrentes? O que eu quero? Qual é a margem de lucro que eu vou poder ter? Se eu vou ter fornecedores suficientes para entregar naquele local com algum diferencial, seja em preço, seja em tempo de entrega, enfim. Você vai analisar estrategicamente aquilo e vai avaliar suas perdas e ganhos em cada momento daquele projeto. Agora, se você já está dentro daquilo, se você já tem uma loja de vender calçados, por exemplo, e você não está conseguindo performar, você não está conseguindo se dedicar àquilo, você vai fazer uma análise de identidade, de autoconhecimento. Será que vender sapatos se encaixa no meu projeto de vida? Naquilo que eu quero ser enquanto homem, naquilo que eu quero ser enquanto mulher? Na persona que eu construo e vislumbro para mim no futuro? Isso pode parecer um detalhe, talvez até para você isso seja um pouco cinzento. Mas a questão é, você acha que a maior parte dos CEOs de empresa acordam de manhã cedo, às vezes eles mandam o último, ou leem o último e-mail
a 1h da manhã e leem o primeiro e-mail do dia seguinte às 6 da manhã, vocês acham que eles fazem isso porque eles fazem uma análise de o que eles ganham e o que perdem, lendo o último e-mail à 1 da manhã e lendo o primeiro às 6? Ou você acha que é a identidade dele que está em jogo? Que é o tipo de líder que ele vai ser que está em jogo? Que é o tipo de homem que ele vai ser que está em jogo? Percebe que cada vez mais a gente vai debridando. Hoje em dia, as pessoas querem autenticidade sobre tudo. E as grandes lideranças que a gente tem, elas são lideranças que se apresentam enquanto pessoas. O Jeff Bezos, ele não conseguiu o sucesso que ele conseguiu na Amazon sendo só um líder. O que eu enquanto líder? Não, o que eu enquanto homem quero desse negócio? Que ambições eu tenho? Que tipo de imagem eu projeto? Quem sou eu e como é que tudo isso aqui que eu estou fazendo, uma loja que vende tudo, né? A Amazon é de A a Z, se encaixa na minha identidade? Por que eu saí do mercado financeiro e abri esse negócio? Que foi deficitário nos primeiros anos, né? A Amazon não deu lucro nos primeiros anos dela. Você acha que ele fez uma análise, você acha que ele tomou essa decisão baseada numa análise de perdas e ganhos, ou estava a identidade dele em jogo? É óbvio que a identidade dele estava em jogo. Porque se você fosse analisar perdas e ganhos, é uma outra característica. Quando é que eu faço essa análise? Quando eu estou vendo pequenos fragmentos de um determinado projeto. Né? Quando você tem que decidir se você vai acordar às 5 ou às 6 da manhã, segunda, quarta e sexta, se você tomar essa decisão baseada exclusivamente naquele evento específico, você vai, poxa, a probabilidade de você não acordar, furar em algum dia da semana é alta, porque você vai pensar, poxa, amanhã eu vou acordar às 6 ou não vou acordar às 6? Poxa, hoje o meu dia foi cansativo, amanhã eu tenho uma agenda lotada. Eu vou ou não vou na minha aula, eu faço ou não faço, então voltando aqui, teve um problema de conexão, eu faço ou não faço o relatório antes do prazo que o meu chefe pediu? Ah, mas eu posso fazer até sexta, então vou fazer sexta. Não preciso me preparar para entregar na quarta-feira. Quando você toma decisões baseadas nesses pequenos fragmentos, nesses pequenos momentos, a probabilidade de você procrastinar, de você adiar e de você eventualmente falhar na entrega é alta. Agora muda o chip. Eu sou o tipo de homem, eu sou o tipo de mulher que entrego as coisas no prazo ou não sou? Olha o peso dessa decisão. Você não precisa mais decidir todos os dias se você vai antecipar a sua entrega ou não. Você é uma pessoa que supera expectativas. E quando você decide que a sua identidade é de uma pessoa que supera expectativas, você não vai mais ficar regulando, não, eu tenho até sexta para entregar esse relatório, vai ficar até outro momento. Não, você vai entregar aquilo com qualidade máxima o quanto antes, porque é a sua identidade que está em jogo. Então, se você quer performar melhor nesse momento, você tem que avaliar muito bem quais são os tipos de decisões que eu tomo com base na minha identidade e quais são os tipos de decisões que eu tomo com base em pequenos fragmentos, em perdas e ganhos. Quando é a sua identidade que está em jogo, percebe como é mais fácil você não faltar à academia, você concluir o curso de mandarim que você se inscreveu. Por quê? Porque você vai lá no futuro e vê que tipo de homem eu sou, que tipo de mulher eu sou, que tipo de líder eu sou e, sobretudo, cada vez mais a gente debrida que tipo de pessoa eu sou. Porque também não adianta nada você ser líder e pregar algo na sua empresa e chegar no trânsito e cometer uma grosseria. Se passa um liderado seu naquele momento, acabou a sua liderança. Acabou. Então, cada vez mais, a sua identidade ganha importância. Porque hoje em dia todo mundo filma tudo, né? Antigamente a gente tinha quantas histórias de bastidor, a gente que trabalha no mundo corporativo tem, né? Do sujeito que na conferência fazia um discurso maravilhoso. O cara saía ali para trás e destratava todo mundo. Os números estavam todos equivocados. Quantas histórias dessas a gente ouvia? Um camarada desse hoje não sobrevive mais no mercado. Porque cada vez mais o que as pessoas estão comprando e o que as pessoas estão avaliando não é só aquilo que você mostra no púlpito, no palco. É o que você mostra enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, se você quer ser um líder diferenciado, você não tem que pensar só que tipo de líder eu quero ser. Porque a liderança, ela é uma função. Mas você, enquanto pessoa, exerce várias funções. Então, que tipo de pessoa eu quero ser? Quando a gente toma decisões baseadas na nossa identidade, o jogo muda pra gente. A gente é obrigado a subir de nível, porque só pessoas adultas tomam decisões com base na identidade. Quem não é adulto não vai botar a identidade em jogo. Quem não é adulto, maduro o suficiente, vai tomar decisões baseadas no poxa, amanhã eu não vou acordar cedo, eu vou procrastinar a entrega desse relatório até a sexta-feira,
eu vou me comprometer com o meu cliente interno ou com o meu cliente externo a fazer uma determinada coisa, depois eu vou dar uma desculpa para ele, eu vou dizer que eu tive um problema de sistema, enfim. Eu vejo isso acontecer todos os dias. E quem é que se destaca nesse mundo de hoje? Quem trabalha com base na identidade. É óbvio, você não precisa cuidar da sua identidade, tomar decisões baseadas na sua identidade para tudo na vida, né? Se você parar para pensar, a gente tem algumas decisões já imputadas e plugadas no nosso sistema que são baseadas na identidade, né? Por que a gente escova o dente, a maioria das pessoas, de manhã, de noite, depois das refeições? Porque a gente foi programado para ser uma pessoa que tem ali a higiene e cuidado. Geralmente o pai e a mãe programam a gente. Então, esse tipo de decisão, você já nem pensa mais, né? Dormir sem escovar o dente, você levanta, né? Você fala, quando você lembra que você não escovou o dente, você vai lá e levanta. Por quê? Porque isso tem a ver com a sua identidade, com algo que você se programou ou foi programado na infância para ver. E que bom que você foi programado, se esse é o seu caso, isso é muito importante. Fato é que, quando eu estou diante de alternativas, recapitulando um pouco aqui, nós tendemos a tomar decisões baseadas no que eu ganho e o que eu perco, perdas e ganhos. Simplórias, eu analiso momentos, pequenos fragmentos de ação. Faço ou não faço curso de gastronomia? Faço faculdade de arquitetura ou faço faculdade de economia? O que eu perco? O que eu ganho com arquitetura? O que eu perco com arquitetura? O que eu ganho com economia? O que eu perco fazendo economia? Quando eu tomo decisões já de dentro de uma situação, ou seja, já estou fazendo a faculdade de economia, qual é o norte que eu vou ter nessa tomada de decisão? A minha identidade. Eu sou uma pessoa que, considerando o meu projeto de vida, considerando aquele ser humano que eu pretendo me tornar no futuro, faz mais sentido para mim fazer faculdade de economia ou arquitetura? Não é que eu vou ignorar as perdas e ganhos. Eu vou analisar perdas e ganhos, sim, mas eu vou analisar isso dentro de um contexto maior, porque o martelo vai ser batido em relação à minha persona, à minha identidade. A minha decisão final vai ser nisso. Isso vale para tudo. Se você parar para pensar, não só na escolha de carreira, isso é um exemplo simples, mas para pensar numa relação. Eu já estou naquela relação, pode ser uma relação conjugal ou não. Eu vou me divorciar ou não vou me divorciar? Não vou analisar perdas e ganhos só. Eu sou o tipo de pessoa que leva uma necessidade sem a necessidade de magoar os outros e tomo decisões baseadas naquela pessoa que eu sou. E quando você toma esse tipo de decisão, sociedade, por exemplo, né? Às vezes você é sócio de alguém e você não está satisfeito naquela sociedade. Precisa entender. É uma questão de identidade. Será que eu já não me vejo mais naquele negócio? Será que ser sócio daquele empreendimento já não se alinha mais com o meu projeto de vida? E como é que eu saio dessa? Eu não vou só analisar perdas e ganhos, percebe? Porque se eu chegar para o meu sócio, para minha sócia, e falar, olha, eu quero sair da sociedade, eu fiz aqui uma análise de perdas e ganhos, eu estou perdendo muito mais do que eu estou ganhando, isso é pouco. Você pode destruir um relacionamento por isso. Não é que você não vai fazer essa análise, mais uma vez, tenha atenção, você vai fazer essa análise, você vai te cercar de toda a assessoria que você puder, né? Se você puder ter um coach, se você puder ter uma pessoa mais experiente naquele mercado com quem você possa conversar, trocar ideias, ser mentorado, enfim, você vai cuidar disso. Mas a palavra final vai ser com base na sua identidade. E quando a gente toma decisões com base na nossa identidade, a gente faz o quê? A gente constrói a nossa saída de situações. A gente não é aquela pessoa que abandona o barco. A gente constrói uma saída honrosa, digna e alinhada com a nossa identidade. Olha a diferença. Olha por que algumas pessoas largam os projetos no meio e queimam a sua imagem profissional e ferem relacionamentos e prejudicam o seu futuro, porque você não sabe com quem você vai lidar lá na frente. Talvez essa pessoa que hoje não esteja alinhada com o seu projeto de vida vai ser importante ou significante para ele no futuro. Então, como é que é importante você crescer e entender que quando você toma decisões baseadas com base na sua identidade, ou seja, quando você já está dentro de uma situação que não é aquela que você está vislumbrando para o seu futuro, e você toma essa decisão construindo uma saída para essa situação já não está mais te satisfazendo, você prova para o outro que não é sobre ele, e aí você evita o desgaste, porque quando eu saio de uma sociedade, por exemplo, só com base em perdas e ganhos, eu desgasto aquela relação que no futuro pode me ser importante, não só do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista pessoal também. E quando eu mostro para ele, eu construo uma saída adulta, honrosa
e dignificando aquele período em que a gente esteve junto, e honrando aquela sociedade, olha que diferença faz. Olha a diferença que isso faz para a sua imagem de mercado, olha a diferença que isso faz para você enquanto homem, enquanto mulher profissional. Então, não é só, por que eu não termino aquilo que eu começo? Número 1, aquilo que eu estou fazendo hoje, e aí tem uma outra camada mais prática disso, que não é mais se eu faço ou não faço de acordo com o meu projeto futuro, mas é se eu preciso fazer ou não fazer nesse momento. Olha quanta gente consegue debridar nesse assunto. Essa atividade, ela precisa ser feita? Existe uma maneira melhor, mais rápido, mais ágil, mais fácil de você fazer isso sem essa atividade, você chegar ao mesmo resultado sem essa atividade? Se o problema é da atividade, esse é um problema conceitual. Então você não está terminando aquilo que você começa a fazer, porque na realidade essa atividade nem necessária é. Então nem era para você estar fazendo aquilo, é um problema conceitual. Outra questão é estrutural. Essa atividade deveria ser feita por mim? Ok, ela é necessária, mas será que sou eu que deveria fazer isso? Será que eu sou a pessoa mais indicada para tocar isso? Será que tem alguém, se eu estou dentro de uma organização, será que tem algum outro departamento que melhor realizaria essa atividade? Será que tem alguma outra pessoa na minha equipe mais qualificada para fazer essa atividade? Então quando a gente fala, poxa, eu não termino nada que eu começo, olha quantos fatores estão envolvidos nisso. Do ponto de vista prático, a atividade que você não termina é necessária ou ela não é necessária? Sendo necessária, ela está alocada na estrutura de forma adequada ou não? Agora, se é uma questão de faço essa escolha entre determinadas alternativas, entro nesse negócio, faço essa ou aquela faculdade, me relaciono com essa ou aquela mulher, com esse ou aquele homem, com base em que eu decido isso? Como é que eu faço como é que esse processo de tomada de decisão acontece? Né? Eu analiso perdas e ganhos. O que eu ganho com esse relacionamento com essa pessoa? O que eu perco com o relacionamento com essa pessoa? O que eu ganho abrindo esse negócio nessa área, com esse sócio? O que eu perco abrindo esse negócio com esse sócio ou nesse ramo? Quando é uma questão de identidade, isso está alinhado com o meu projeto de vida, meu projeto pessoal, com o homem, com a mulher que eu quero ser? Se sim, ótimo. Se não, como é que eu saio disso? Mantendo a minha imagem, a minha integridade profissional, a minha integridade, a minha imagem enquanto pessoa. Como é que eu construo uma saída adulta a partir da situação? Eu tenho diálogos difíceis, sim. Desfazer uma sociedade não é fácil. Eu trabalho com direito corporativo há mais de uma década. Eu vou dizer para você que nunca, na maioria das vezes, melhor dizendo, nunca é uma palavra forte, não é fácil desfazer uma sociedade. Existe uma série de fatores que estão envolvidos nisso. Mas quando eu sou capaz de tomar as rédeas da minha vida, me responsabilizar pelos meus resultados, investir no meu autoconhecimento, entendendo que, ok, agora esse projeto não faz mais parte daquilo que eu vislumbro para a minha vida, como é que eu saio disso? E construo uma saída. Quando a gente trabalha em negociação, a gente nunca simplesmente manda um e-mail e fala, ó, tô fora. Isso não é profissional. Você constrói as saídas. Óbvio, você não é obrigado a ficar preso numa relação de sociedade ou numa relação pessoal com ninguém. Você é livre. Inclusive a Constituição te garante isso. Mas a questão é a seguinte: se você quer ser um profissional diferenciado, se você quer ser um ser humano diferenciado, você vai aprender a construir a sua saída das situações. E não só começar a buscar os defeitos do outro para para encontrar uma forma fácil de sair, porque é muito mais fácil eu não dizer para o outro que eu não estou satisfeito com aquela relação, especialmente aquilo, porque a sociedade é aquilo que te dá o ganha-pão. E muitas vezes eu vejo pessoas não tendo coragem, não tendo maturidade para chegar e dizer, não, a minha identidade já não está mais conectada com esse projeto, eu quero sair. Vamos construir essa saída junto? Vamos fazer isso de uma forma adulta? Deixa eu comunicar para você o que é importante para mim e eu vou construir isso, eu vou construindo essa saída. Honrando o tempo que a gente ficou junto, olha que diferença faz. Você acha que vai ser mais positivo ou menos positivo para a sua imagem profissional você conseguir ter esse tipo de conversa adulta em vários ambientes? Porque aqui eu estou trazendo exemplos profissionais, exemplos do líder, exemplos do empreendedor, exemplos pessoais, porque você é uma pessoa única, você é um ser humano, você exerce várias funções. Mas quando você trabalha na base da identidade, não é o líder que vai fazer o discurso na conferência de final de ano. Você não é só o profissional que vai apresentar o resultado da companhia para aquele trimestre. Você é um ser humano.
Você precisa cuidar para que a sua vida seja um reflexo, que ela reflita os seus valores principais, que ela reflita o teu momento profissional, aquilo que é importante para você. Que você tenha um planejamento estratégico, consiga avaliar estrategicamente aquilo que você faz no seu dia a dia e você consiga melhorar isso. Porque o teu problema de entrega, no final das contas, é uma dessas duas coisas. Ou você não está sabendo fazer uma avaliação estratégica, ou você não está conectado mais com aquele projeto do ponto de vista da identidade. Bem, essa foi a live. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre por que algumas pessoas não terminam aquilo que começam e como é que eu faço para resolver isso. Eu comecei explicando para você o seguinte: a maior parte das pessoas vai dizer para você que isso é um problema de motivação. Eu, Fernando, vou dizer para você que isso é muito superficial. Motivação não é aquilo que é o diferencial na vida das pessoas. Pode ser polêmico, algumas pessoas vão dizer para você, não é a motivação. Motivação é um vetor. Motivação é o carro que leva você para o seu destino. O seu problema de não conseguir terminar o que você começa, se esse for o seu caso, é um problema de comprometimento. E o comprometimento, você tem essas duas análises. Você vai se comprometer do ponto de vista do teu planejamento estratégico e do ponto de vista da tua identidade. E se você for descer para os micro problemas do seu dia a dia, você vai ver que você pode ainda ter questões. Quando a gente está falando de atividades pontuais, por que eu não consigo terminar isso? Por que eu não consigo entregar no prazo? Você pode ter um problema ou conceitual, ou seja, essa atividade que você não está conseguindo entregar, terminar, ela não é sequer necessária para o progresso, para o resultado que você está buscando, ou você tem um problema estrutural. Essa atividade está alocada no departamento errado ou com a pessoa errada, porque acontece dentro de casa. Talvez, se você olhar a agenda do casal, por exemplo, você pode não ser a pessoa mais adequada para jogar o lixo fora, porque os seus horários são incompatíveis com isso. E aí o lixo vai acumular, porque você não vai conseguir cumprir aquilo. Olha como, se a gente parar para fazer uma análise estratégica, cuidadosa, de toda a nossa vida, 360 graus, a gente consegue achar o motivo real dos problemas, não é a motivação. Isso é superficial. Você sabe exatamente por que as coisas são importantes para você. E ainda assim, às vezes, você não consegue fazer isso. E por que você não consegue fazer isso? Porque você não está conseguindo se comprometer no grau necessário para que você siga adiante. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Desejo que ele tenha te ajudado a poder resolver amanhã um problema seu. Quando eu preparei esse conteúdo, eu pensei, o que eu posso dizer para as pessoas que vai ajudá-las a resolver um problema que elas estão vivendo agora, nesse momento. Pode ser na vida pessoal, pode ser na vida profissional, que elas vão poder amanhã começar a resolver isso de um ponto de vista adulto, de um ponto de vista maduro, e que possa de fato trazer resultados não só para elas, mas para as relações que elas têm no dia a dia, para a equipe delas, para a família delas. Então esse foi o meu intuito. Um abraço, eu desejo muito sucesso para você. Tchau, tchau.